Quarentena no DF, escritórios voltam a funcionar, mas escolas militares ficam para junho. Ibanez explicou no Planalto que retorno das aulas deve ser gradativo. Atraso, o governo suspende depósito da segunda parcela do auxílio de R$ 600, que estava previsto para hoje. Testes agendados, filas de carros se repetem mesmo depois do GDF anunciar marcação online. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O Distrito Federal não registrou nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram 25 mortes e 961 casos confirmados. Até agora, já são 523 pessoas recuperadas do coronavírus aqui no DF. E as novas atividades foram liberadas a partir de hoje. Escritórios de advocacia, contabilidade, também engenharia, arquitetura e ainda imobiliárias estão autorizados aí a funcionar. Já as escolas cívico-militares devem seguir fechadas, como todas as outras. Apesar do apelo do presidente Bolsonaro, Ibanez Rocha decidiu apenas que a Secretaria de Educação tem 10 dias para apresentar um plano de retorno da rede de ensino. A declaração do governador Ibanez Rocha foi feita no Palácio do Planalto na quarta-feira. Na presença de outras autoridades, ele deu um resumo do encontro que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, horas antes da coletiva. Tivemos uma conversa de mais de uma hora explicando a ele quais foram os modelos que nós adotamos aqui no Distrito Federal e qual era o nosso cronograma de saída dessa crise aqui em Brasília, já que os índices nossos estão todos dentro do controle e dentro da previsão que nós fizemos lá no início dessa pandemia. Aos poucos, o Distrito Federal volta a retomar atividades consideradas essenciais para movimentar a economia. Ainda ontem foi editado mais um decreto com alteração no texto que libera o retorno das atividades nas áreas de contabilidade, engenharia, arquitetura, advocacia e imobiliárias. Os profissionais autônomos também já podem voltar a atuar. As pessoas vêm trabalhar aqui no centro, na capital, e voltam para suas cidades. Então aqui eu tenho que fazer a reabertura de uma forma diferente com o que vai ser feito no Rio Grande do Sul. Mas isso não quer dizer que acabou o isolamento social. O governador disse que não pretende antecipar a reabertura das escolas cívico-militares a partir da próxima segunda-feira. A sugestão do retorno havia sido feita pelo presidente Jair Bolsonaro, mas reforçou que as aulas da rede educacional de Brasília serão retomadas em etapas. Agora, a Secretaria de Educação tem até o início de maio para apresentar o procedimento de retorno às atividades, que deve começar pelo ensino médio. Só a rede pública de ensino do DF tem 460 mil estudantes distribuídos em 14 regionais de ensino e 683 unidades escolares. O Brasil inteiro tem 46.348 casos confirmados da Covid-19 e 2.934 mortes. E na primeira entrevista coletiva, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que prepara orientações para que estados e municípios planejem o fim das quarentenas. Nelson Teich afirmou que será criado um banco de dados para unificar as informações sobre a pandemia. A gente vai trabalhar melhor a informação. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com outros grupos do governo. Teich afirmou que ainda é muito cedo para definir estratégias, mas adiantou que as ações de combate à pandemia do coronavírus serão baseadas em 3 braços de trabalho: informação, infraestrutura e diretriz. O Ministério da Saúde se prepara para dar suporte para que estados e municípios comecem a planejar a flexibilização de medidas de isolamento. Se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Além de anunciar os primeiros passos, Teich também já começou a fazer mudanças na equipe e trocou o comando da Secretaria Executiva. No lugar de João Gabardo, entra o general Eduardo Pazuello, coordenador da Operação Acolhida, que remanejou venezuelanos que chegavam ao Brasil e atualmente era comandante da 12ª Região Militar da Amazônia.
E depois dessa primeira entrevista coletiva do ministro da Saúde, ele teve a primeira grande reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje e o assunto foi a cloroquina. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Já tem novidades aí sobre a cloroquina. Renata, boa tarde. Olá, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. O uso polêmico da cloroquina, né? O presidente Bolsonaro vem defendendo já há algum tempo, apostando mesmo no uso desse medicamento. E lá atrás, alguns dias atrás, quando era ministro da Saúde, o então ministro Luiz Henrique Mandetta, chegou a dizer que o governo havia encomendado, né, pedido para que o Conselho Federal de Medicina fizesse um estudo mais aprofundado, para não ficar no debate raso, né, no debate do achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, nada melhor do que você ouvir especialistas. Então, hoje, nessa reunião, os representantes do Conselho Federal de Medicina apresentaram para o presidente Bolsonaro e também para o novo ministro o estudo, o levantamento que fizeram sobre o uso da cloroquina. E o resultado é o seguinte: eles afirmaram que não existe nenhuma evidência científica forte que justifique, portanto, o uso da cloroquina especificamente para tentativa de combater a Covid-19. Diz que não há qualquer estudo em nenhum lugar do mundo que possa dizer que realmente tenha eficácia. No entanto, o Conselho Federal de Medicina não recomenda, mas libera o uso da cloroquina para que os médicos possam, portanto, fazer esse uso em casos específicos. Quais seriam esses casos? Em casos onde o paciente está na UTI, com o pulmão altamente comprometido. Então, seria ali uma possibilidade de você usar esse medicamento, mas sempre explicando, seja para o paciente ou para os familiares, que não há evidência da eficácia desse medicamento. É uma tentativa. Uma outra tentativa poderia ser também nos pacientes que apresentam ali os sintomas iniciais. Vá até o pronto-socorro com os sintomas iniciais da doença. Descartou qualquer outra doença, se tiver ali, aí também poderia ser uma possibilidade de uso, mas, repito, foi bem enfático, o presidente do Conselho foi bem enfático em dizer, não há nenhuma evidência de que o uso da cloroquina seja eficaz na Covid-19, né, no combate à Covid-19. Mas os médicos, portanto, teriam essa alternativa para poderem usar, até que se tenham mais estudos, de fato, mais aprofundados. A gente lembra que, recentemente, estudiosos dos Estados Unidos também não recomendaram o uso da cloroquina, exatamente por essa razão, por dizer que não há estudos que comprovem a eficácia desse medicamento. E tem também a questão das consequências, né, desse medicamento, sobretudo em sintomas cardíacos também. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes. E olha, a reportagem especial de hoje sobre os 60 anos de Brasília, o tema é Juscelino Kubitschek. Você vai ver que o presidente que construiu a capital de Brasília, a capital federal, a capital do Brasil, chegou a ser proibido de voltar à cidade pela ditadura militar. A reportagem é de Valtênio de Oliveira. Neste aniversário de 60 anos, é impossível falar de Brasília sem lembrar de Juscelino Kubitschek. Mas o presidente Bossa Nova morreu amargurado, caçado pela ditadura, impedido de concorrer a cargos públicos, mal visto pelos militares na cidade que idealizou. O próprio fundador da cidade não podia visitar Brasília e o que ele fazia era, ele entrava em caminhões escondido e vinha aqui à noite para fazer um pouco de meio que um tour na própria cidade que construiu. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Juscelino é mineiro aqui de Diamantina, a 700 quilômetros de Brasília. A cidade, onde ele viveu até os 17 anos, ainda guarda muitas lembranças de seu filho mais ilustre. E assim como a capital do país, é patrimônio cultural da humanidade. As ruas de pedra, os casarões coloniais, as igrejas centenárias, tudo bem preservado. São um testemunho de 3 séculos de história. O nome da cidade é o reconhecimento por ter sido o maior centro produtor de diamantes do Brasil. Mas é a memória do ex-presidente que os diamantinenses conservam até hoje como o maior tesouro. O casarão onde JK nasceu na Rua Direita, o seminário onde ele começou os estudos, a Igreja do Batizado.
Foi nessa casa aqui na rua São Francisco que Juscelino passou boa parte da infância e também da adolescência. 13 dias antes de morrer, pediu ao amigo Serafim que comprasse a casa. Que adquirisse a casa para ele, ele queria restaurar essa casa para quando ele viesse a Diamantina, ficasse hospedado aqui na casa. Mesmo sem o presidente, Serafim levou adiante a missão e transformou o imóvel no museu. O visitante pode ver o pequeno quarto onde JK dormia na infância. A cozinha com fogão a lenha estampa numa das paredes a receita predileta de Juscelino, frango com quiabo. O mobiliário da casa, os retratos nas paredes, é uma viagem no tempo. O porão da casa foi transformado no Bar do Nonô, apelido de JK quando era criança. Toda vez que ele vinha a Diamantina, ele participava de uma seresta. Ele ia nos bares, nos botecos. Como poderei viver? Diamantina é recheada de histórias curiosas de JK. Peixe Vivo era a música sempre associada ao ex-presidente. E mudar o repertório poderia ser arriscado. Foi o que aconteceu quando recebeu Milton Nascimento no seminário onde estudou. E o presidente então pediu para eles fazerem homenagem aos padres que estavam ali. E o Juscelino chegou perto do Milton e falou assim: canta para os padres em homenagem, mas menos o Peixe Vivo. Porque o Peixe Vivo toda hora cantava, né? E aí o que eles foram cantar? O Beco do Bota, que é uma homenagem à zona, o Baixo Meretrístico de Diamantina. Aí o Juscelino ficou todo sem graça. E ele falou assim: vamos embora que eu não sei onde colocar minha cara. Durante a ditadura, Brasília era uma cidade proibida para JK. A única vez que tentou chegar de avião, foi obrigado a voltar. Quando ele estava sobrevoando Brasília com ele e um piloto em um avião pequeno, e houve um problema no avião que tinha que fazer um pouso de emergência. E ao pedir ao aeroporto de Brasília para aterrissar e ao ficarem sabendo quem estava dentro do avião, não deixaram o JK pousar aqui. Foi quando o ex-presidente JK encontrou uma forma de ficar perto de Brasília. A 80 quilômetros da capital, ele comprou em 1972 uma fazenda no município goiano de Lusiânia. Ele queria um lugar para olhar Brasília, pelo menos que fosse, mesmo que fosse a distância. Ao entardecer, ele sobe no morro onde tem uma capela, que ele rezava a Ave Maria às 6 horas da tarde, e nesse morro ele podia ver as luzes do filho que ele não viu crescer. No local, além do cruzeiro, tem uma capela projetada por Oscar Niemeyer em homenagem à mãe de Juscelino. O pai de Antônio Henrique comprou a fazenda de Dona Sara, 8 anos após a morte de Juscelino. Hoje, ele e a mulher Rosana cuidam da propriedade que foi transformada no museu. O projeto da casa de Oscar Niemeyer, ele procurou manter o padrão dos casarões de Minas, mas com inovações que só mesmo o gênio da arquitetura poderia ousar. E ficou muito lindo porque ele não colocou janelas, ele colocou portas em vidro, para que a gente possa apreciar o jardim. Então o casal, Juscelino e Dona Sara, levantavam de manhã com essa visão belíssima do lago. A casa tem uma sala de jogos com a maleta de pôquer, a sala de estar com 3 ambientes, incluindo uma biblioteca com 1.800 livros. Quando vendeu a fazenda para o pai do Antônio Henrique, Dona Sara vendeu de porteira fechada. Então veio junto também essa Mercedes 1900 e quanto? 1963. Essa Mercedes ia ser usada na campanha de Juscelino Kubitschek para o novo mandato que Juscelino sonhava em ter em 65. A lembrança de Juscelino está em cada canto dessa capital sessentona, mas vive na memória de pessoas como Serafim, André, Antônio e Rosana. Foi a maior epopeia do século passado, a construção dessa capital. Em
muitas vezes nós íamos a um restaurante, nós estávamos no restaurante, tinha uma musiquinha assim, mas não tinha lugar para dançar, ele chamava o garçom e falava assim, arreda aquela mesa que nós vamos dançar. Você vai ver na reportagem de amanhã o Catetinho, o Palácio de Tábuas, onde viveu Juscelino antes da construção do Alvorada, e os projetos de urbanismo que disputaram a construção de Brasília. E a seguir, a segunda parcela do auxílio de R$ 600 não vai mais cair hoje. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. E com o isolamento, as pessoas estão tomando menos sol, o que significa menos vitamina D. E no quadro Consulte Doutor de hoje, a gente conversa com a dermatologista Cristina Salaro, explica pra gente como repor a vitamina D sem sair de casa. Doutora, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Já começando perguntando se as pessoas precisam ir para a sacada ou não. E essa história de complementação ou suplementação, é possível, doutora? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, esse é um tema tão pertinente nesse momento, né? Todas as pessoas têm que ter, obrigatoriamente, bons níveis de vitamina D. E como é que a gente sabe se você tem ou não bons níveis? Dosando no exame de sangue. Seu médico, seu nutricionista vai pedir e você vai verificar. Nesses tempos de confinamento, o que a gente pode fazer para obter bons níveis de vitamina D? Se você mora numa casa, se você mora num apartamento, dá um jeitinho de tomar sol. Você tem que tomar sol entre 10 da manhã e 15 horas da tarde, sem filtro solar. Nunca no rosto, mas sim nos braços, pernas ou no tronco. Assim você vai conseguir um bom aporte de vitamina D, ou seja, 10 minutinhos de sol sem filtro solar todos os dias. Lembrar que 90% desse aporte da vitamina D é feito pela exposição solar. E, doutora, e a suplementação, que muita gente pergunta, se deve procurar ou não deve, doutora? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante que muita gente faz. Quando que a gente tem que suprir a vitamina D através de cápsulas orais? Quando no seu exame de sangue você estiver com deficiência, que é diferente da insuficiência. Quando você tem deficiência de vitamina D? Quando os níveis sanguíneos estão abaixo de 20 nanogramas por ml. Assim você é deficiente da vitamina D e tem que repor. Se você tiver níveis abaixo de 30 nanogramas por ml, também tem que suprir, você é insuficiente. Os níveis ideais de vitamina D estão acima de 30 nanogramas por ml. Então, é através do exame de sangue que a gente vai descobrir, tá? Perfeito, doutora. Tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação no Band Cidade. Obrigada. Olha, o governo federal voltou atrás e não vai mais pagar a segunda parcela do auxílio emergencial a partir de hoje, como chegou a ser anunciado. Enquanto isso, pessoas continuam fazendo filas nas agências da Caixa em busca de informações. As filas nas agências da Caixa Econômica continuam. A maioria das pessoas está em busca de informações sobre o auxílio emergencial. É o caso da Luciene, que está desempregada e precisa desse dinheiro para sustentar a família. Eu tenho meus netos também que moram junto comigo, meu marido, meu filho, eu estou desempregada, eu preciso desse dinheiro muito para comprar alimento para nós, para meus netos. Para nós, né, que agora eu também estou pagando aluguel, eu não estou trabalhando, eu preciso desse dinheiro. Até o momento, só está disponível a primeira parcela do auxílio emergencial. O governo chegou a anunciar a antecipação do pagamento da segunda parcela, que começaria nesta quinta-feira. Mas o Ministério da Cidadania informou que fatores legais e orçamentários impediram que o pagamento fosse feito e ainda não foi definida uma nova data. Mas os problemas enfrentados por quem tem direito a receber o benefício vão além. Em uma agência da Caixa na Ceilândia, pessoas estão vendendo senhas para quem não quer enfrentar a fila. A senhorinha comprou a senha, R$50 do cara aqui agora. Já no caso da Samara, ela, que é beneficiária do Bolsa Família, descobriu que alguém já havia sacado o auxílio no lugar dela. No dia 16, pela tarde, eu fui sacar o dinheiro na lotérica. E lá deu o próximo pagamento para o dia 18 do mês 5. No caso, esse mês eu não fiz nenhum saque, nem do Bolsa Família e nem do auxílio emergencial.
Só que está constando que eu saquei, mas só que não fui eu. Se o benefício foi negado pela Caixa Econômica Federal, o aplicativo do auxílio emergencial disponibilizou a possibilidade de fazer uma nova solicitação ou de contestar o resultado da primeira análise. E o governo lançou um novo plano para gerar emprego e reativar a economia atingida pela crise do coronavírus. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Quais são os detalhes já divulgados, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, o projeto foi batizado de Pro Brasil. Então, é um projeto de médio e longo prazo. O governo estuda aí algo em torno de 10 anos, né? Um projeto que deve durar 10 anos e que deve criar cerca de 1 milhão de empregos, né? Que é tudo que a gente precisa neste momento. É um projeto focado e voltado para grandes obras. Por isso, o Ministério da Infraestrutura vai ter um papel muito importante nesse projeto. Obras que estão paradas por algum motivo, por alguma razão. Obras também que já têm ali todo o processo burocrático já ultrapassada essa etapa, já tem o licenciamento e ainda não começaram. Então, o governo deve investir, de acordo com o que foi apresentado, algo em torno de 30 bilhões de reais e buscar parceiros também na iniciativa privada. Mas é um projeto que já encontra uma certa resistência ali de economistas e até mesmo da própria equipe do Ministério da Economia, por conta desses investimentos do Tesouro, né, do governo federal, em torno de 30 bilhões de reais. Ele deve começar em outubro. Espera-se que até lá a pandemia já tenha amenizado ou até mesmo acabado, mas mesmo assim o governo vai ter que investir em outras áreas, né, sobretudo para manter os empregos na área da economia e na área da saúde. Então vamos ver aí como é que vai ser nesse sentido. E um outro ponto é que o governo vai precisar necessariamente do apoio do Congresso Nacional, porque isso vai vir por meio de projetos também. E a gente sabe que a relação entre governo, especificamente entre o presidente Bolsonaro e Congresso Nacional, é uma relação que sempre foi conturbada e que agora também está bastante complicada. Mas só que o governo já vem começando a fazer reuniões, articulações, principalmente com parlamentares ali do Centrão. A gente sabe que o Centrão ele é fundamental para apoiar qualquer projeto que o governo enviar. Então, essa articulação, essa conversa já vem acontecendo, viu, Rodrigo? E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Fato relevante do ponto de vista da governabilidade esta semana é o entendimento que o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu com os partidos do Centrão. São 14 partidos que somam 351 parlamentares só na Câmara dos Deputados e que, havendo ali um entendimento, vai deixar o governo numa situação muito confortável do ponto de vista da aprovação dos projetos que considerem importantes, como também na rejeição daqueles que possam prejudicar os programas de governo. O fato é que o presidente está um tanto quanto constrangido, porque ele não gosta disso, ele não gosta de negociação e tem colocado aquela posição dele muito clara de que não vai deixar ninguém meter a mão. Portanto, qualquer entendimento, qualquer negociação tem que ser feita em princípios republicanos. Mas será que o Congresso Nacional está preparado para isso? Hoje o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse numa entrevista que fiz com ele que o Congresso Nacional está sofrendo, diante de um governo que não rouba, crise de abstinência do toma lá, dá cá. E o terceiro dia de testagem em massa começou com novidades. Os testes agora podem ser agendados online. A ideia é reduzir as filas que registramos ontem. Até agora foram 6.556 pessoas testadas no esquema de drive-thru, com 87 resultados positivos para a Covid-19. Nem a chuva que caiu nesta quinta-feira afastou a procura pelo teste de Covid-19. Estou sentindo fraqueza, uma dor na garganta, incomodando, e um pouquinho do meu olfato ruim. Então, por isso que eu vim testar. A fila de carro, comum desde o primeiro dia da ação, pode chegar ao fim ou pelo menos diminuir nos próximos dias. Um agendamento online para testagem em massa começou a funcionar hoje. A ferramenta deve também acelerar o atendimento. Depois de confirmar o local no site teste.df.gov.br, a pessoa vai até a unidade definida, com um documento de identidade, comprovante de residência e QR Code registrado no portal, o exame será realizado. Nos próximos dias, devem ser abertos mais pontos de testagem em locais abertos e de dentro do carro, mas, por enquanto, o serviço está concentrado em Águas Claras e no Plano Piloto. E agora a Renata Dourado volta com mais informações sobre o coronavírus.
Gente, o GDF continua atento aos desdobramentos do avanço do novo coronavírus aqui na capital. E a principal recomendação não mudou. O isolamento social continua sendo a forma mais eficaz de combate a essa terrível epidemia. Fique em casa. As autoridades médicas do mundo inteiro têm feito a mesma recomendação. São cientistas que sabem o que é melhor para se fazer neste momento. Tá difícil para os comerciantes? Claro que está. Tá difícil para muita gente, mas é tempo de sacrifício. A adesão de toda a sociedade pode salvar o cidadão. O GDF vai continuar investindo na contratação de profissionais de saúde, na compra de insumos e equipamentos, na abertura de leitos, enfim, vai fazer o que for possível para dar bom acolhimento às pessoas infectadas. Mas o real controle do novo coronavírus passa por você e pelo entendimento de que a gente precisa ficar quietinho, dentro de casa, para não deixar o vírus circular. A seguir, fim de semana chegando e as lives também. A gente tem uma dica especial para você, então não saia daí, a gente volta já. Trazer informações aqui para você sobre as lives do fim de semana, com muita atração, tomam conta das redes sociais. E aqui uma dica especial para você. Hoje, show do sertanejo brasiliense Júnior Ferreira, às 8 da noite. Especial porque vai arrecadar doações para uma das áreas que mais sofrem com o impacto da pandemia, a própria área cultural. Os alimentos vão ser distribuídos para o pessoal que atua no backstage, daquela turma que dá o apoio logístico necessário para o trabalho pesado nos bastidores dos shows. Quem faz o convite é o próprio Júnior. Diga aí, Júnior. Bom dia, Brasília. Bom dia, Distrito Federal. Eu estou passando para convidar todos vocês. Hoje, às 20 horas, nós vamos gravar uma linda live solidária. Convido todos vocês a estarem conosco. Vai ser no meu canal do YouTube. Anotem aí. Cantor J.R. Ferreira. Procura lá que você vai encontrar a gente, vai ser lindo, tá bom? Conto com vocês, vamos ajudar muitas pessoas. Um beijão para todo mundo, valeu! Legal, hein? O Band Cidade vai ficando por aqui.